Boa noite. Boa noite. Na investigação do financiamento de divulgadores de fake news, a CPI da Covid quebra o sigilo de blogueiros bolsonaristas. Na investigação de negociações suspeitas com vacinas, a comissão vai analisar dados fiscais do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Do advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. E também da Precisa Medicamentos, que tentou vender a Covaxin. Francisco Maximiano, sócio da empresa, se manteve em silêncio para a maioria das perguntas dos senadores. O Afeganistão tem tiros, mortes e perseguição a jornalistas, estrangeiros e a colaboradores do antigo regime. O Talibã institui um Emirado Islâmico e anuncia que as leis dos velhos tempos estão de volta. O IBGE divulga um retrato doloroso da dificuldade financeira de milhões de brasileiros para se alimentar. E a cobertura jornalística da pandemia leva a Globo a mais 2 indicações do Emmy Internacional. O prêmio de maior prestígio da televisão mundial. O Jornal Nacional está começando. Passa de 10 o número de afegãos mortos em Cabul ao tentar escapar das milícias do Talibã. O grupo extremista também persegue jornalistas estrangeiros e caça afegãos que colaboraram com os Estados Unidos e aliados durante a ocupação. Os manifestantes foram para as ruas da capital Cabul, inclusive mulheres. Levaram uma gigantesca bandeira com as cores do Afeganistão e gritavam contra o Talibã. E o Talibã respondeu com tiros. Militantes extremistas dispersaram o protesto e avançaram sobre a bandeira abandonada. Hoje é comemorado o Dia da Independência do Afeganistão do domínio inglês em 1919. E em vários lugares a comemoração virou protesto, com manifestantes substituindo a bandeira do Talibã pela do Afeganistão. A repressão violenta também se repetiu. Em Assadabad, no leste do país, pessoas foram mortas durante uma manifestação. Ainda não se sabe o número exato, nem se morreram por tiros do Talibã ou pisoteadas na confusão. A rede de TV alemã Deutsche Welle afirma que 3 de seus jornalistas estão sendo procurados pelo Talibã e que um parente de um editor do jornal foi morto na cidade de Herat quando os extremistas tentavam encontrar o jornalista. A empresa informou que o editor está na Alemanha. O diretor-geral do canal escreveu que é evidente que o Talibã está realizando buscas organizadas de jornalistas, tanto em Cabul como nas províncias. O grupo extremista, que segue uma interpretação distorcida do Islã, declarou que o país se chama oficialmente, a partir de hoje, Emirado Islâmico do Afeganistão, o mesmo nome usado entre 1996 e 2001, quando o Talibã governou brutalmente o país pela primeira vez. O aeroporto de Cabul se tornou o ponto de esperança de quem quer escapar do regime e símbolo do drama afegão. Durante a noite, soldados americanos usaram gás lacrimogênio para tentar dispersar as milhares de pessoas. Durante o dia, militantes talibãs usaram rajadas de metralhadora para fazer o mesmo. As cenas de desespero têm se repetido, com mulheres e crianças tentando escalar o muro para entrar. Um vídeo mostra os soldados permitindo que uma mulher passe. Outro mostra uma criança sendo puxada para dentro. De acordo com a Aliança Militar do Ocidente, até agora, 12 pessoas morreram dentro ou nos arredores do aeroporto. 16 países já retiraram estrangeiros e afegãos da capital, num esforço que parece longe de terminar. O presidente Joe Biden admitiu que pode estender a operação no Afeganistão. Biden havia determinado o limite para a saída no final desse mês, dia 31 de agosto, mas diante das dificuldades, afirmou que se ainda houver cidadãos americanos, os militares podem permanecer no aeroporto. O Departamento de Estado informou que já retirou 7.000 pessoas em aviões americanos e que tem mais 6.000 dentro do aeroporto já prontas para embarcar. E os Estados Unidos estão mandando mais funcionários consulares para Cabul. Vão dobrar os números de agentes para emitir os vistos de quem quer sair do país. O chefe da diplomacia da União Europeia afirmou que o bloco tem obrigação moral de resgatar afegãos que colaboraram com os governos do continente. Esse susto aí foi definitivo para ela.
No dia que o Talibã cercou Cabul, domingo passado, a Sara estava na fila para sacar dinheiro. Tinha muita gente, quase 3 horas de espera. Foi quando começou um tiroteio. Sara decidiu ir embora do país, enfrentou aquele caos no aeroporto e hoje, na Ucrânia, diz que sair foi a forma de proteger a família. Ela é cineasta, a primeira mulher a chefiar a empresa estatal de cinema do Afeganistão. Temia ser perseguida. Eles têm medo de mulheres independentes, ela disse. Sufocar a liberdade das mulheres é um padrão do Talibã. Uma realidade que vem inflamando protestos mundo afora. A cada dia que passa, os líderes políticos da Europa parecem assimilar mais claramente o tamanho da derrota. Hoje, o ministro da Defesa aqui do Reino Unido disse que a situação no Afeganistão faz o Ocidente parecer fraco. Num discurso ao Parlamento da União Europeia, o chefe da diplomacia do bloco classificou os acontecimentos como um pesadelo e uma catástrofe. Catástrofe para o povo afegão e para os valores e para a credibilidade do Ocidente, disse Joseph Borrell. Ele tocou na ferida, falou que os serviços de inteligência falharam ao não prever a volta rápida do Talibã e que a Europa tem a obrigação moral de resgatar o maior número possível de afegãos que trabalharam para a União Europeia. A Espanha está fazendo a parte dela. Os ministros das Relações Exteriores e da Imigração foram para o aeroporto receber afegãos que colaboravam para o governo espanhol. Na chegada, as pessoas encontraram o que precisavam, o básico. E aquela palavra de conforto que a gente sabe faz toda a diferença. Aviões não param de sair do Afeganistão em direção à Europa. França, Reino Unido, Alemanha, a missão de buscar logo as pessoas continua. Mas nem todo mundo tem essa sorte. A fronteira com o Paquistão parece cada dia mais caótica, cada um por si, saindo do jeito que dá. Perto da Turquia, a clássica cena de crises assim. Refugiados sem rumo, exaustos e passando frio. O presidente turco Recep Erdogan disse que o país não tem a obrigação de ser o armazém de imigrantes da Europa. Quando a gente fechar as fronteiras, ele disse, e mandar as pessoas em situação irregular de volta para casa, cada um decide para onde vai. Para os que temem uma nova onda de imigração em massa, o chefe da diplomacia europeia disse, não chamem essas pessoas de imigrantes, são exilados que estão fugindo para salvar a vida. Gente que não deixa o próprio país para trás porque quer, mas porque precisa. Aqui no Brasil, o Instituto Amazon divulgou hoje os números do desmatamento na Amazônia. De agosto de 2020 até julho deste ano, foram quase 10.500 quilômetros quadrados de floresta. Segundo o Amazon, a devastação acumulada nos últimos 12 meses é a pior em 10 anos. Brigadistas e agentes do IBAMA combatem um incêndio no território indígena do Xingu, no município Gaúcha do Norte, em Mato Grosso. O fogo começou na terça-feira e segue sem controle. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Mato Grosso registrou esse ano o maior número de focos de calor do país, quase 10 mil desde janeiro. Brigadistas também tentam controlar o fogo no Parque Nacional de Ilha Grande, no Paraná, o segundo em 10 dias. A região abriga biomas de Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Mato Grosso do Sul também está sofrendo os efeitos da seca. O nível do rio Paraná baixou tanto que deixou as pedras expostas. Os pescadores estão preocupados. Em Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul, os açudes desapareceram. Onde ainda tem água, o gado se aglomera. O tempo seco também transformou a paisagem em São Gabriel do Oeste. A gente tem acordado assim com esse tempo seco, uma fumaça já sobre o céu e a mudança na vegetação já aparecendo assim com clima de deserto, né? Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul não chove há quase 2 meses. Nesta lagoa onde nós estamos, um dos cartões postais da capital, a água vinha até aqui.
E agora, olha só, dá para a gente caminhar. E a umidade relativa do ar, segundo os meteorologistas, tem atingido patamares críticos de 20% a 12%. Uma névoa seca encobre Campo Grande. A Defesa Civil decretou estado de alerta e pelos próximos dias não há previsão de mudanças. A secura castiga a população. Difícil não sentir. Está muito seco, muito. A gente está precisando de chuva e nada de chuva para nós. Não está dando para dormir, para fazer nada. O jeito, então, é redobrar os cuidados. Além de tomar bastante água, sucos naturais, água de coco, eu posso e devo utilizar também soro fisiológico nas narinas. Pegar um soro com a seringa ou mesmo formulações prontas que vendem em farmácia e aplicar frequentemente nas narinas para melhorar, então, a umidificação dessa mucosa respiratória e facilitar a respiração. É o que a Lauane vem fazendo com o Gael e a Aurora. Eles sofrem nessa época. Deixo o umidificador ligado sempre em qualquer cômodo que eles estiverem. Faço a lavagem do soro, com soro no nariz todos os dias, principalmente antes de dormir. A Anne Lotterman tem agora para a gente mais informações sobre a situação na região centro-oeste. Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. O tempo seco vai continuar no centro-oeste porque estamos no período que menos chove. Ele vai de junho até o fim de agosto. E apesar da chuva já ser escassa, esse ano está bem abaixo do normal. Em Campo Grande, a média dos 3 meses é de 128 milímetros. E até agora choveu só 65. Cuiabá, a média de 57, choveu só 11 milímetros. E em Goiânia, onde a média é de 29 milímetros e até agora não choveu nada. Como a chuva ajuda a regular a temperatura, sem ela, olha como o calor dispara. Campo Grande, 36 graus, Cuiabá, 39 e em Goiânia, 34. E vai continuar quente nos próximos dias. Em toda essa área aqui, ó, o calor está bem acima do normal para essa época do ano. Em Curitiba, a máxima amanhã chega aos 30 graus, 9 acima do normal. São Paulo, 31, com 7 graus mais quente do que deveria. E Rio de Janeiro, com calor de 33, fica 6 graus acima do normal para essa época do ano. Anne, você tinha falado essa semana sobre a chegada de uma frente fria, né? Sim, ela está batendo na porta ali do Rio Grande do Sul, viu, Renata? Onde está provocando chuva com vento em toda essa área colorida aqui do nosso mapa. Mas ela não vai ter força para subir ou espalhar muita chuva, não. Amanhã, por exemplo, ela fica só no Rio Grande do Sul. Tem previsão de chuva isolada também do Espírito Santo, passando pelo litoral do Nordeste, Maranhão, até o Acre. As áreas com risco de temporal e chuva moderada estão localizadas nos extremos do Sul, do Norte e também em pontos do Nordeste. É o caso de Boa Vista, onde a máxima chega aos 33 graus, em Salvador, 27, Recife e João Pessoa, 28 e em Bagé, no Rio Grande do Sul, 18 graus. Sexta muito quente no norte, Manaus e Rio Branco, com 35 graus, 34 graus em Belém e Macapá, Porto Velho, 37 e 38 em Palmas. Oficialmente, estamos no inverno, mas como o nosso país é continental, acima da linha do Equador, no hemisfério norte, é verão. Estão no hemisfério norte Amapá, Roraima e um pedacinho do Pará e também do Amazonas. E como essa época de pouca chuva também no norte, as temperaturas acabam subindo muito. Esse período é conhecido na região norte como verão amazônico. Renata, Bonner, até amanhã. Obrigada, Anne, até amanhã. O Rock in Rio divulgou mais 6 atrações para o festival do ano que vem. A cantora Isa vai se apresentar no palco Mundo. Ivete Sangalo também está confirmada. A Noite do Metal vai abrir o Rock in Rio de 2022. Na lista tem Dream Theater, Megadeth, Sepultura com Orquestra Sinfônica Brasileira e Iron Maiden. A seguir, porque o dólar está subindo e a bolsa está caindo. E um retrato da dificuldade financeira de milhões de brasileiros para se alimentar direito. Nos últimos dias, o mercado financeiro tem apresentado números ruins no Brasil. A perda de valor das ações de empresas na Bolsa de Valores e a desvalorização do real. Se é verdade que investidor coloca dinheiro naquilo que acredita,
Na tela do mercado, vemos uma crise de confiança no Brasil, com o dólar e a Bolsa de Valores como personagens centrais desse drama. A cotação da moeda americana subiu para R$ 5,42. É um termômetro da saída de dólares do país. Outro sinal de que estamos em baixa é a instabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo, derrapando no ano. O que está acontecendo nesse momento no Brasil é uma saída de capitais, e é bom ficar claro o seguinte, que não é só capital de estrangeiros que estavam no Brasil que estão indo embora, tanto o estrangeiro como o nacional está com medo do Brasil. O professor Simão Silber explica isso com uma mudança do cenário brasileiro. Como no começo do ano a inflação estava mais baixa e a economia estava dando sinais de recuperação, e na sequência isso melhorou as contas públicas, então tinha-se a ilusão de que o Brasil estava relativamente bem. Só que depois a inflação disparou, ela está hoje, nos últimos 12 meses, em 9%, é uma inflação muito alta. O governo, perdendo credibilidade, ele falseou na regra fiscal, querendo parcelar precatórios e, dada a perda de popularidade do governo, a criação de uma Bolsa Brasil, que seria o novo nome do Bolsa Família, de maior porte, tudo isso coloca em risco o teto do gasto. Eu diria o seguinte, você tem, vamos dizer, o caldo de cultura perfeito para quem for avesso a risco, fugir do Brasil. O teto é o limite para o crescimento do gasto da União, uma regra para impedir a explosão da dívida pública. A pandemia trouxe um medo global, mas a fuga daqui foi maior do que de outros mercados parecidos com o nosso. Um estudo recente comparou a trajetória do real com a das moedas do Chile, México, Rússia, Colômbia e África do Sul. De janeiro de 2020 para cá, o real, a linha laranja, descola da trajetória média das moedas desses países, na linha verde. A moeda brasileira teve a maior perda de valor no começo de março, quando o dólar valia R$ 5,82. Depois de um breve alívio, o cenário volta a piorar. Uma indicação gráfica de que o principal alvo da desconfiança dos estrangeiros é o Brasil. Quando a economia é parecida, a gente deveria assistir um movimento comum, um movimento igual, né? E isso não tem ocorrido. Nós começamos a gastar mais do que os nossos semelhantes, né? A nossa pandemia, ela foi mais longa, ou pelo menos vem sendo mais longa do que a dos nossos semelhantes. A gente pode pensar que o valor do dólar só interessa para quem vai viajar, mas nem precisa atravessar a fronteira para pagar caro por ser brasileiro. Numa viagem até a padaria, já dá para sentir o efeito da alta do dólar sobre o preço do trigo. Se vamos ao supermercado, sobre o valor dos alimentos, até o posto da gasolina. A inflação é a primeira conta que a população brasileira paga pela descrença dos estrangeiros. E o desemprego é a segunda. Quando o país para de investir, ele para de crescer. E quando ele para de crescer, não cria emprego necessário para todo mundo ter para gerar sua renda. Nós estamos criando conflitos, nós estamos criando brigas, nós estamos criando ameaças que não são os problemas reais da economia. O problema real da economia é o poder de compra das pessoas, o que elas conseguem comprar, o emprego delas, o Bolsa Família, todas essas questões que nós precisamos tratar imediatamente. Todos os outros conflitos foram criados e não precisariam estar nesse momento. As ameaças às instituições, as dúvidas quanto ao futuro, a eleição antecipada, tudo isso gera incerteza e não é necessário. Dados divulgados hoje pelo IBGE retratam uma realidade dolorosa para milhões de brasileiros. A dificuldade financeira para se alimentar direito. É uma visita rápida. No supermercado, Ellen faz mais contas do que compras.
O mais difícil é subtrair. Porque se eu for levar a farinha, eu vou ter que levar o óleo. E eu não tenho dinheiro pro óleo, porque o óleo está muito caro. Então eu prefiro levar o biscoito do que a farinha. Deixa para próxima. Ela é mãe de 2 filhos pequenos, mas nós não vamos encontrá-los por aqui. Evito muito trazer as crianças no supermercado, sabe? Porque ela olha isso aí e quer. Sem as crianças, o único companheiro de compras é o próprio espanto. Gente... Meu Deus. Ellen e o marido estão desempregados. A única renda garantida da família de 4 pessoas é o auxílio emergencial de R$ 250, condição que não permite nem chegar perto de algumas prateleiras. Na lista de compras bem enxuta, faltam nutrientes básicos. Corredores que ela nem visita, com vitaminas, proteínas. Carne? Carne? Não? Carne? O que é carne, gente? A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE mostrou que, mesmo antes da pandemia, 41% da população brasileira vivia numa condição semelhante à da família da Ellen, sem ter a certeza de levar para casa comida em quantidade e qualidade suficientes. Muitas das vezes a gente dorme e acorda preocupado no que a gente vai comer no outro dia. A pesquisa mediu essa preocupação em valores. Segundo o IBGE, em 2018, no Brasil, cada pessoa da família gastava em média R$ 209 por mês com alimentação. A pesquisa perguntou quanto os brasileiros precisariam gastar para comer o básico. A diferença entre o que está no carrinho e o que falta é de 66,7%. As respostas indicaram que o valor por pessoa teria que ser de R$ 348. Essa é uma pesquisa muito detalhada, feita a cada 5 anos. Portanto, esses dados de 2018 refletem a situação em que o Brasil entrou na pandemia. Especialistas dizem que, desde então, o problema se agravou e atingiu um número cada vez maior de brasileiros. Só para ter um dado de comparação, nós estávamos com uma taxa média de desemprego em torno de 12%. Hoje estamos com desemprego em torno de 14,5%. E a gente não pode esquecer que o trabalho informal, que tradicionalmente funciona como um colchão de amortecimento das crises, nesse período da pandemia também não atuou dessa forma. A pesquisa também mostra que no Brasil, de antes da pandemia, os problemas financeiros iam muito além do supermercado. Quase metade da população vivia em 2018 numa família que tinha alguma conta em atraso, principalmente despesas de água, luz ou gás. A fome transforma qualquer aperto financeiro numa questão urgente. Nós retrocedemos. A precarização associada à fome e à insegurança alimentar solicita esse sentido de urgência para nós darmos conta do alívio imediato da pobreza. Nós precisamos de um Bolsa Família mais atualizado em termos de valor da transferência de renda e de quantidade de pessoas beneficiadas, mas, ao mesmo tempo, precisamos que esse Bolsa Família esteja integrado com outras políticas, políticas de assistência social, políticas de saúde, políticas de prevenção da situação de desemprego. Eu peguei um feijão, açúcar, arroz, leite e biscoito. A diferença entre a realidade atual e um emprego cabe nesse carrinho. O meu sonho é chegar no mercado e encher o carrinho. Encher o carrinho mesmo, mas não pode. O podcast O Assunto de hoje tenta explicar como a fome no Brasil voltou ao patamar de 20 anos atrás. Para ouvir, é só entrar em g1.com.br/podcast. Entre os 105 projetos apoiados este ano pelo Criança Esperança, a gente vai apresentar hoje uma escola. Alguns momentos na nossa vida são precisos como um relógio. Como aquela chance que pode mudar o destino. No Solar Meninos de Luz, em Copacabana, ninguém tem dúvida. Crianças que vivem em favelas podem chegar longe, onde quiserem. Os irmãos Lucas e Juliana entraram aqui quando eram crianças. Hoje, aos 26 anos, ele é estudante de enfermagem. Entrei aqui com 1 ano e pouco de idade, então aqui eu aprendi a ler, escrever, a sonhar e acreditar que o sonho é possível, entendeu?
acreditar que eu posso realizar todos os meus sonhos. Juliana tem 21 anos e está na faculdade de jornalismo. Eu moro na comunidade desde que eu nasci. Agora estou terminando a minha faculdade graças ao Solar também, que assim que nós saímos a gente conseguiu uma bolsa, né? Até nisso a gente cresceu. Muita gratidão também. O Solar Meninos de Luz recebe crianças e adolescentes que moram em comunidades vizinhas, nos morros Cantagalo e Pavãozinho, na zona sul do Rio. É mantido pelo Lar Paulo de Tarso, uma instituição espírita de estudos e assistência social. A escola aposta numa combinação de sucesso: educação, cultura, esportes e mais que isso, dar oportunidades para quem raramente tem uma chance por causa da condição social. Às vezes a gente só precisa de uma chance, alguém que acredite na gente. Alguém que, um projeto, alguém, uma instituição, uma escola, um professor que confie na gente, que acredite no nosso potencial, que mostre o caminho. São 430 alunos que chegam ainda bebês e só saem daqui depois de completar o ensino médio, com indicação para estágio e emprego. Tudo gratuito. Há 2 anos, o Criança Esperança dá apoio ao projeto. A maior parte das mães dos alunos aqui é chefe de família. Os filhos estudam o dia inteiro. E se depender da equipe de professores aqui da instituição, essas crianças estarão preparadas para quando a oportunidade chegar. Porque os alunos daqui aprenderam a nunca deixar de sonhar. Eu me sinto muito feliz porque eu estou trabalhando com o que eu amo. Abri minha empresa e agora estou usando meu conhecimento para trabalhar aqui no Morro, para fazer clipes de artistas do Morro, para poder levantar todo mundo junto. Yolanda Maltaroli criou a escola há 38 anos. Hoje é a filha dela que cuida do projeto. A gente sonha com essas crianças e quando a gente vê elas realizando, é muito bom. A gente se realiza junto. É possível, eles podem ir em frente, eles podem fazer todos os sonhos que eles almejam. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2021 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2021 020. Para doar R$ 40,00, ligue 0500 2021 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. A novidade é que agora você pode fazer um Pix. A chave é esperança@unesco.org, sem cedilha. E para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. A seguir, os números da vacinação e da pandemia. E a noite em que o Mineirão voltou a receber torcedores. A volta de torcedores ao estádio causou muita preocupação ontem no Mineirão, em Belo Horizonte. Uma multidão uniformizada seguindo em direção contrária às recomendações de segurança contra a Covid. Milhares de torcedores, muitos sem a máscara de proteção, foram ao Mineirão assistir a partida pela Libertadores entre Atlético Mineiro e River Plate. Os bares nos arredores do estádio também ficaram lotados. E para entrar no Mineirão, houve muita fila e mais aglomeração. Do lado de dentro, a maior parte da torcida, limitada a 30% da capacidade do estádio, escolheu um lado só e não respeitou as regras de distanciamento. Mais de 17 mil pessoas empolgadas com a primeira partida com público, autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, depois de uma reunião que definiu protocolos de prevenção. Teste negativo contra a Covid feito até 72 horas antes da partida, além de distanciamento e uso de máscara. Quando eu vi aquela cena no Mineirão, eu desesperei. O que me entristeceu diante da minha alegria toda de ontem foi aquelas cenas horrorosas, irresponsáveis, que o prefeito faz parte da irresponsabilidade, não estou jogando no colo de ninguém, que o prefeito, burro que é, aceitou que eles iam cumprir o compromisso que tinham com a prefeitura. O prefeito Alexandre Calil, do PSD, disse ainda que pode voltar atrás e proibir a presença do público nos estádios da capital.
vai haver nova reunião entre representantes do Atlético, administração do Mineirão e do Cruzeiro, que também tem partida com torcida prevista para amanhã pela Série B, aqui mesmo no Mineirão. Se chegar perto do que aconteceu ontem, vai ser um desastre, na opinião do infectologista Unai Tupinambás. Além da preocupação com a variante Delta, ele lembra que a taxa de transmissão em BH hoje chegou a 1,02, o que significa que 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 102. A consequência é o quê? Aumento da transmissão do vírus SARS-CoV-2, a possibilidade da variante Delta estar no meio daquele povo. Não só quem está ali que pode adoecer, mas aquela pessoa pode colocar em risco as pessoas já vacinadas, porque pode estar gerando ali vírus mutantes. Aquele evento daquela forma não pode acontecer. A empresa Minas Arena declarou que se preparou para cumprir os protocolos de segurança contra a Covid e que, em 6 dias, vai publicar um balanço sobre a taxa de contágio durante a partida. O Atlético Mineiro afirmou que seguiu todas as determinações da Prefeitura e fez campanha de conscientização sobre aglomerações e uso de máscara. A Polícia Militar disse que tem atuado e que reforçou o policiamento em torno do estádio e em toda a cidade. Vamos ver os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Oi, Alan, boa noite. Oi, Renata, boa noite, Bonner, boa noite a todos. De ontem para hoje, o Brasil registrou 1.030 mortes por Covid. São 572.733 vítimas da doença. 35.793 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. O total agora é de 20.494.014. A média de casos ficou em 29.895 por dia, o que dá uma redução de 9% em 2 semanas, dentro da estabilidade. Também com redução de 9% está a média de mortes. Em média, morrem de Covid no país 821 pessoas por dia. A velocidade da queda, ela diminuiu. Em vermelho no mapa, só um estado com alta na média de mortes, o Paraná. 8 estados e o Distrito Federal aparecem em amarelo, em estabilidade, e em azul, 17 estados com queda na média de mortes. Maiores reduções no Acre e no Rio Grande do Norte. Os números da vacinação mostram que nas últimas 24 horas, 1.367.842 pessoas receberam a primeira dose e 983.025 tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. Assim, o total do dia ficou em 2.350.867. E passou de 120 milhões o número de brasileiros que receberam a primeira dose, ou 56,78% da população. Mais de 53 milhões estão completamente vacinados, 25,24%. Ou seja, de cada 4 brasileiros, 1 tomou a segunda dose, ou a vacina de dose única. E os médicos lembram que a proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois que isso acontece. No mapa verde mais escuro mostra os estados mais adiantados na vacinação completa. São eles os 5 primeiros: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Outros detalhes em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigada, Alain. A seguir, as quebras de sigilo decretadas pela CPI da Covid. E a cobertura jornalística da Globo, que recebeu 2 indicações ao prêmio Emmy Internacional. A CPI da Covid quebrou o sigilo de pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro. Entre elas, o advogado da família, Frederic Wassef, e o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Os senadores aprovaram 187 requerimentos. No pedido de quebra de sigilo de Frederic Wassef, o relator Renan Calheiros, do MDB, afirmou que o advogado tem relacionamentos comerciais com investigados pela CPI. Já o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas, passou a condição de investigado ontem por suspeita de participação nas irregularidades na compra da vacina Covaxin. Os dois tiveram o sigilo fiscal quebrado. A comissão também quebrou o sigilo bancário e fiscal de responsáveis por sites bolsonaristas que divulgaram informações falsas sobre a pandemia e fizeram ataques à democracia, com campanhas pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Na lista está o blogueiro Alan dos Santos, alvo de 2 inquéritos no STF.
O senador Eduardo Girão, do Podemos, que quase sempre vota a favor do governo, criticou os requerimentos, alegando que os sites devem ter liberdade para dizerem o que quiserem. Eu quero fazer um apelo, porque nós já estamos vendo uma verdadeira caçada que existe de tribunais superiores. Ontem o TSE está desmonetizando sites, blogs, que simplesmente fazem um contraponto, têm ideias divergentes de narrativas que a gente tem visto no Brasil. E isso é muito perigoso. Começa com site, começa com blog, daqui a pouco vai para a imprensa. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, disse que não se pode confundir a atuação desses blogs que difundem fake news e atos antidemocráticos com o trabalho da imprensa. Nós não estamos aqui perseguindo ninguém da imprensa, não. Nem queremos isso. O senhor não vê nenhum jornal, nenhuma televisão brasileira, hoje, defender invadir o Supremo Tribunal Federal. O senhor não vê, senador Girão, alguém pedir para invadir o Congresso Nacional. Esses sites são financiados por alguém, e por alguém que não quer a democracia. É nosso papel, como senadores da República, fora a quantidade de vidas que se perderam por eles mentirem. Nós estamos... É tão ousado as coisas que você fica espantado em ver. E é essa quebra de sigilo que vai levar a gente saber quem está financiando esses atos antidemocráticos. Democracia de me criticar, sim, pode me criticar à vontade, como pode criticar o senhor. Democracia é isso. Divergência, sim. Mas você pegar um site financiado para pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedir o fechamento do Congresso Nacional, porque não aprova isso ou não aprova aquilo, isso é a gente ser passivo. E a gente não pode passar para a história, num momento tão importante que o Brasil vive, de lágrimas, de choro, de sofrimento, sem fazer o nosso papel. A Precisa Medicamentos, que intermediou o contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, também teve os sigilos fiscal e telefônico quebrados. O dono da empresa, Francisco Maximiano, foi ouvido hoje pela CPI, depois de 4 adiamentos. Ele também é sócio da Global, outra empresa envolvida em irregularidades com o Ministério da Saúde. Maximiano conseguiu no STF o direito de não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo e quase sempre disse que ficaria em silêncio diante dos questionamentos dos senadores. A Global Gestão em Saúde, empresa de que Vossa Senhoria é sócio, deve 20 milhões ao Ministério da Saúde, valores da época, evidentemente, por medicamentos contra doenças raras, pagos pelo Ministério da Saúde e não recebidos na gestão do ex-ministro Ricardo Barros, o que justificou o pagamento antecipado desses medicamentos que não foram entregues durante a gestão do ex-ministro. Excelência, eu vou exercer o meu direito ao silêncio. Os senadores chamaram atenção para uma análise da Receita Federal feita a pedido da CPI da Covid, que mostrou que a movimentação financeira de Maximiano, no ano passado, foi incompatível com a renda declarada por ele. Maximiano declarou à Receita patrimônio de R$ 288 mil e rendimentos líquidos de pouco mais de R$ 48 mil, mas movimentou o valor 80 vezes maior, quase R$ 4 milhões. Só em cartões de crédito, gastou R$ 391 mil. Os senadores pediram que Francisco Maximiano respondesse sobre a relação dele com integrantes do Ministério da Saúde, sobre as negociações para fechar o contrato de R$ 1 bilhão e 600 milhões de venda da Covaxin e as conversas com o laboratório indiano Bharat Biotech, que produz a vacina. Mas o dono da Precisa ficou calado e, quando respondeu, foi acusado por senadores de mentir. Por exemplo, quando tentou jogar sobre uma empresa dos Emirados Árabes a culpa pela falsificação de ao menos 4 documentos da Bharat Biotech que favoreceram a Precisa. Um deles dava à empresa exclusividade nas negociações da Covaxin no Brasil. A Bharat reconheceu que eram falsos os documentos apresentados pela Precisa para fazer a intermediação da compra da Covaxin.
Me permita, se não foi por razão pessoal, o senhor poderia me dizer o que foi fazer na Índia nesse período? Sim, senhor. Eu fui à Índia apresentar para eles as evidências e as provas de que nós recebemos esses documentos da Invixia, um parceiro deles, eleito no processo por eles. A senadora Simone Tebet, do MDB, rebateu o argumento de Maximiano. A Invixia é dos Emirados Árabes e sabe escrever português perfeitamente. Invixia, que diga-se passagem, não existe para o direito brasileiro e não existe no Brasil. Ela não existe enquanto estrangeira, não tem representante legal aqui. E quem mandou o documento, veio o documento do e-mail da Precisa. Hoje não há como fugir da responsabilidade. Esses documentos vieram da Precisa. Em seguida, Simone Tebet apresentou novos documentos que mostram que, diante das irregularidades, a Precisa só conseguiu fechar o contrato de compra da Covaxin com a conivência do comando do Ministério da Saúde. A senadora mostrou um ofício de 5 de julho da Controladoria Geral da União, cobrando do Ministério da Saúde a apresentação das memórias de 4 reuniões, e-mails e demais documentos relacionados ao processo de compra da Covaxin, indicando os agentes públicos que levaram à omissão. Em uma dessas reuniões, a CGU destaca que houve o aumento repentino de preço da aquisição por dose de 10 para 15 dólares, o que elevou o montante final da contratação de 200 milhões para 300 milhões de dólares. A senadora disse que considera fundamental voltar a ouvir o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Ele era o número 2 da pasta na gestão de Eduardo Pazuello e, em janeiro deste ano, determinou que todas as tratativas de vacinas deveriam ser feitas pela Secretaria Executiva, comandada por ele. Antes de encerrar a sessão, os senadores derrubaram o sigilo de documentos enviados pela Bharat Biotech à CPI. E veio mais uma revelação, que na avaliação de senadores, reforça a atuação irregular da Precisa na negociação com o Ministério da Saúde. O laboratório indiano informou que não tinha um contrato formal com a Precisa para a venda de vacinas, apenas uma carta de intenções. A Bharat informou ainda que não chegou a acertar com a Precisa o valor que a empresa brasileira receberia para intermediar o negócio. A ministra do STF, Carmen Lúcia, deu 24 horas para que a CPI explique a quebra de sigilo fiscal do deputado Ricardo Barros, especialmente a decisão de obter informações de um período anterior à pandemia. Carmen Lúcia analisa um pedido da defesa do deputado para suspender a quebra do sigilo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para terça-feira a sabatina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que o presidente Jair Bolsonaro indicou para mais 2 anos no cargo. Depois da comissão, o nome de Aras precisa da aprovação de 41 senadores do plenário numa votação secreta. A Comissão de Constituição e Justiça também recebeu a mensagem de Bolsonaro com a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Para essa sabatina ainda não há data. O jornalismo da Globo foi indicado em 2 categorias do Emmy Internacional. É o prêmio de maior prestígio da televisão mundial. O Emmy Internacional foi criado em 1973 pela Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas, para reconhecer os melhores programas de TV produzidos e exibidos fora dos Estados Unidos. A academia reúne profissionais de mais de 500 empresas de todas as áreas da indústria da televisão, internet e tecnologia em mais de 60 países. Todos os anos, a academia seleciona mais de 1.000 profissionais de várias nacionalidades, com décadas de experiência, para integrar o júri. Os concorrentes não têm acesso a informações de quem são os jurados e nem sobre onde acontecem os julgamentos. O Emmy tem 3 grandes premiações anuais e a Globo já venceu em todas. O Emmy Kids é entregue em Cannes, na França. Até 2019, as cerimônias de premiação do entretenimento e do jornalismo eram realizadas aqui em Nova York, numa grande festa reunindo estrelas da TV mundial. Mas com a pandemia, a cerimônia passou a ser virtual. A desse ano vai ser no dia 28 de setembro. O governo disse hoje que 96%... Desta vez, o Jornal Nacional concorre na categoria Notícia pela cobertura da pandemia no ano passado.
Boa noite. Boa noite. O coronavírus mata mais 100. O JN mostrou diariamente, desde março de 2020, o avanço da Covid-19 no Brasil. O Rio de Janeiro teve registro recorde de casos em um único dia. O drama nos hospitais e prontos-socorros lotados, milhares de pacientes em busca de tratamento, brasileiros que tiveram suas vidas interrompidas pela doença, a luta das famílias para conseguir enterrar seus parentes e os médicos e cientistas que desenvolveram vacinas e tratamentos que salvaram incontáveis vidas. O Jornal Nacional também denunciou mentiras que prejudicaram o combate à Covid e políticas públicas equivocadas que aumentaram a disseminação da doença. O JN concorre com produções do Reino Unido, do Catar e da Rússia. Enquanto brasileiros voltam às ruas apesar do avanço da pandemia, a Globo também vai disputar o Emmy Internacional de Jornalismo na categoria Atualidade. O Fantástico e o Profissão Repórter foram indicados pela reportagem que mostrou com imagens dramáticas a rotina de uma equipe de saúde dentro de um hospital público de São Paulo. A equipe médica do Hospital Geral da Vila Penteado gravou imagens da própria rotina de trabalho durante 5 dias, entre o fim de maio e o início de junho de 2020. O Fantástico e o Profissão Repórter disputam o Emmy com produções do Quênia, da Holanda e do Reino Unido. A Globo já ganhou 18 Emmys. O primeiro foi em 1976, na categoria Personalidade Mundial da Televisão, para o fundador e jornalista Roberto Marinho. Ele voltou a ser premiado em 1983 e o filho dele, Roberto Irineu Marinho, recebeu o mesmo prêmio em 2014, quando era presidente do Grupo Globo. It's a great honor for us to receive this Emmy. O entretenimento acumula 13 vitórias desde 1981, quando o especial A Arca de Noé foi premiado. Lá vem o pato, pataqui, patacolar. A mais recente foi no ano passado, com a novela Órfãos da Terra. Essa é a sua noiva? Fernanda Montenegro foi reconhecida melhor atriz em 2013 por Doce de Mãe. Eu tô sendo sua amiga. Você é uma garota incrível. E em 2019, Malhação, Viva a Diferença, venceu o Prêmio Emmy Internacional Kids, na categoria Séries. Nos últimos 20 anos, o jornalismo da Globo já recebeu 26 indicações. The Emmy goes to Journal Nacional, War on Drugs. Em 2011, conquistou a estatueta. O JN ganhou o Emmy pela cobertura da retomada do conjunto de favelas do Complexo do Alemão, no Rio, pelas Forças Públicas de Segurança. Naquela mesma noite, o lendário apresentador americano Larry King conversou com a equipe da Globo e disse que a beleza do Emmy é ser reconhecido pelos próprios colegas e que a equipe do Jornal Nacional deveria se sentir orgulhosa pelo prêmio. Proud. Be proud. Independente do resultado, a indicação ao Emmy é um reconhecimento enorme para centenas de pessoas, à frente e atrás das câmeras, que trabalharam e trabalham todos os dias para levar informação de qualidade até você. Ser indicado ao Emmy Internacional significa muito, sempre. É um motivo muito justo de orgulho para todos nós. Mas a indicação deste ano em especial nos tocou muito, porque ela reconhece o esforço de todos os nossos colegas em 120 emissoras de TV no Brasil e nos nossos escritórios no exterior. Jornalistas, técnicos, colaboradores de todas as áreas, todas, do colega que prepara um microfone para a gente, ao profissional que mede a nossa temperatura ou que mantém o nosso ambiente de trabalho limpo, protegido. Essa cobertura difícil da pandemia tem exigido muito de todos, de todos. Nós fazemos isso por amor ao jornalismo e por respeito ao nosso compromisso com você, com todos os cidadãos brasileiros, com o país. Nós temos confiança de que tudo isso vai passar e agradecemos o seu apoio. Muito obrigado. Vamos em frente. Boa noite. Até amanhã.